futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, agora chuvosa aqui no Rio de Janeiro. No nosso último vídeo falei da ventania, agora eu tô falando de chuva. Mas chuva mesmo, nós vamos ter aqui é de informação para trazer para vocês, tá? Então antes disso, ó, dedo no like que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, a parada é a seguinte, temos duas notícias já de cara para trazer para vocês sobre mudança na tabela. O Vasco pediu e a CBF acatou. Tanto o jogo com o Vasco e Curitiba, como a partida remarcada entre Vasco e América Mineiro, sofreram alterações na tabela, tá? Eu vou trazer para vocês aqui agora, primeiro, a partida entre Vasco da Gama e Curitiba, que estava marcado para terça-feira, dia 19 de setembro, passou para o dia 21. O jogo estava marcado para terça-feira, às 7 horas da noite, dia 19, passou para quinta-feira, 7 horas da noite, dia 21. Essa foi a primeira alteração. Subsequente, né, o outro jogo ficaria no sábado. Então, para jogar quinta e sábado, ficou apertado. O Vasco também aproveitou e conseguiu a mudança e empurrou esse jogo com o América Mineiro para segunda-feira. O jogo que estava programado para acontecer no dia 23 de setembro, no sábado, às 6h30, passou para o dia 25 de setembro, às 8 horas da noite, tá? Então você aí que mora fora do Rio de Janeiro ou que mora distante da capital do Rio de Janeiro e queria vir viajar para poder assistir Vasco e Curitiba, o jogo não é mais terça, passou para quinta. E você que é do Rio ou de outro estado, queria ir para Minas Gerais para assistir Vasco e América Mineiro, o jogo não é mais no sábado, passou para segunda-feira, tá bom? E situações importantes, tá? Porque tava um jogo trepado e encavalado no outro, o Vasco conseguiu espaçar melhor os jogos, ele teria que fazer a sequência de 3 jogos em 10 dias, e agora a comissão técnica do Vasco vai conseguir trabalhar melhor. Lembrando que isso é uma sequência decisiva, tá? Tem o jogo do Fluminense, Curitiba, América Mineiro, rodada atrasada e Santos na Vila Belmiro. Esse tripé aqui é fundamental, mas óbvio que o primeiro e o último dessa sequência de 5 também são importantes, porque se a gente for mal nessa rodada contra o Fluminense, dependendo da rodada que é cheio de confrontos diretos, de novo, de equipes que lutam contra o G4, você já sabe que seus concorrentes vão pontuar nessa rodada e alguns não vão pontuar. Então é importante a gente conseguir uma vitória, que é certeza da gente tirar ponto de alguns concorrentes nossos nessa rodada. De contrapartida, se a gente perder, a galera pode abrir uma gordura maior do que já tem pra gente e complicar o negócio. Tá bom? Então tá feito o registro. Aproveitando que eu citei mudança de tabela, informar vocês que se amarram em aposta esportiva que vocês podem apostar lá na 1xBet. Tem rodada de eliminatória agora, europeia, sul-americana, você pode apostar lá. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Usando o cupom promocional, que é a palavra futebolaço, com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, tá? Até R$ 1.200 eles dobram para vocês. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, paga rápido e paga muito bem. Excelentes cotações e além de você apostar e se divertir no maior site de apostas do mundo, vocês ajudam muito o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal continuar de pé? Faça sua aposta lá na 1xBet. Mas tem que ser no link que está aqui, ó, no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês vieram aqui do canal. Posso contar com vocês? Tamo junto. Dito isso, galera, agora vamos atacar outras frentes, tá? Primeiro, o preparador físico Fábio Eiras está deixando o Vasco. O Vasco acabou, inclusive, de emitir um comunicado agora de manhã, às 10h17, informando. O Vasco da Gama informa que o coordenador de performance Fábio Eiras pediu o desligamento do clube. Desejamos sucesso na sequência da carreira. Só para poder frisar para vocês o porquê. O Zé Ricardo está nesse momento, inclusive, enquanto eu gravo aqui, 10 horas da manhã, sendo apresentado no Cruzeiro. A coletiva dele está rolando lá e ele trabalhava com o Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi para a Coreia, né? Coreia ou Japão, já me perdi aqui no time, era o Shimizu Pulse, acho que era Coreia. Ele estava lá e aí depois se desligou do clube, ele estava sem estar empregado. O Daniel Félix, né, quando o Vanderlei Luxemburgo vai para o Corinthians, convida
o mesmo para ir para lá, e ele se desliga do Vasco e vai para o Corinthians e abriu uma lacuna. O Fábio Eiras estava livre no mercado, era o preparador do Zé Ricardo, o Vasco contrata o Fábio Eiras, sendo que a comissão técnica do Ramon Dias chegou com um baita no preparador físico, Diego, eu sempre esqueço o sobrenome dele aqui, peço até desculpa. Então o Vasco tinha mais de um profissional aí da área da educação física. O que o Vasco fez agora? O Fábio Eiras recebeu o convite do Zé Ricardo, então não viu o problema de deixar o Vasco nesse momento. Então fiquem tranquilos que o Vasco está muito bem amparado na parte física, tá? Então tá feito aí o registro. Agora uma outra informação oficial do Vasco. O Vasco desmentiu a informação que o jornal O Globo subiu ontem, e eu trouxe até para vocês aqui no canal, sobre a questão de que a CBF teria intermediado a negociação com o Botafogo para que o estádio fosse liberado, tá? O Vasco emitiu o seguinte comunicado: em relação ao acordo para a realização do clássico contra o Fluminense do Nilton Santos, anunciado nesta terça-feira, o Vasco esclarece que a negociação não contou com intermediários. Os termos e condições foram discutidas e definidas apenas pela diretoria dos dois clubes. Então, logo, o acordo foi fechado, o acerto foi anunciado. O Vasco aproveita a oportunidade para novamente agradecer ao Botafogo pela cessão do estádio Nilton Santos, tá bom? Então tá feito o registro aí por parte do Vasco. O Vasco desmente que essa questão de ter tido aí a intermediação da CBF. Outra informação oficial, o Vasco está próximo aí de fazer o TAC e conseguir de fato voltar a jogar em São Januário, tá? Eu vou ler para vocês mais um comunicado oficial do Vasco informando a situação. O Vasco informa que na tarde desta terça-feira apresentou ao Procurador-Geral da Justiça, Dr. Luciano Matos, pedido de termo de ajuste de conduta, o TAC. Um importante passo para a liberação de público em São Januário. Já está agendado para amanhã, quarta-feira, às 15 horas, uma reunião com o procurador e representantes da SAF e do Vasco para a discussão da proposta apresentada pelo Vasco e adoção dos próximos passos, tá? Lembrando que essa reunião é hoje, 3 horas da tarde, tá? Então também está feito o registro sobre essa situação. E agora, vou trazer para vocês uma notícia aqui bacana. O Vasco fechou mais uma parceria, tá? Eu vou trazer para vocês agora também o comunicado oficial do Vasco informando essa parceria que o Vasco está fechando com uma empresa de água, tá? Para poder melhor atender os jogadores no CT Moacir Barbosa. A empresa é a Purim. Eu vou trazer para vocês a nota do Vasco. A Purim é a nova parceira do Vasco da Gama. Com essa união, os atletas do Departamento de Futebol dos Gigantes da Colina irão contar com fornecimento de água de primeira qualidade no dia a dia, para hidratação em treinos e jogos. O contrato vai até agosto de 2024. Diretor comercial do Vasco, Caetano Marcelino, comentou sobre a importância da parceria com a Purim. Aspas para o Caetano Marcelino. O Vasco está muito feliz de poder contar com a Purim nesta parceria. A marca será fundamental na hidratação dos jogadores no dia a dia de treinos e viagens. Isso representa mais um passo do Vasco para contar com parceiros que compartilham a nossa visão e valores. E aqui vai um depoimento do Marco Antônio Pinto, que é sócio da Purim, e ressalta o orgulho de fechar parceria com o Vasco. Aspas para o mesmo. Para nós é um orgulho muito grande estar em um dos maiores clubes do país. Além da força do Vasco, acreditamos muito nos valores da sua história. A Purim tem como DNA o respeito, o cuidado com a natureza e a missão de levar o melhor aos nossos consumidores. Queremos ser muito mais que um parceiro comercial, mas também um agente transformador juntando as nossas forças. E aí, para finalizar, quem é Purim, Dieguinho? E aqui tem a informação. A Purim é uma empresa do Rio de Janeiro, sediada no município de Silva Jardim, local com um dos maiores índices pluviométricos do estado, entre o oceano e a Serra do Mar. A Purim produz água mineral natural de uma fonte de água mineral com características únicas, extremamente leve e com baixo teor de sódio. Trata-se de um projeto de ênfase de copos para consumo individual e garrafões de 20 litros, com água originada diretamente da Mata Atlântica, com rastreabilidade, preservação ambiental, com uso de embalagens retornáveis e recicláveis, e com muito investimento em higienização. Tudo isso para permitir que as características originais da água cheguem ao consumidor final. Então tá feito o registro aí da parceria do Vasco com a Purim. Para finalizar, galera, uma informação aqui
que pode animar a gente, tá? O Vasco, sob a batuta do técnico Ramon Dias, tem um aproveitamento aí que eu acho que não levaria a gente a escapar do rebaixamento não, tá? Até agora, o Ramon Dias tem 7 jogos sob o comando do Vasco. 2 vitórias, Grêmio e Atlético Mineiro. 2 empates, que foram contra a equipe do Red Bull Bragantino e contra a equipe do Bahia, e 3 derrotas. 2 logo assim que ele chega, e os reforços ainda estavam para chegar, e o Vasco estava começando a se ajustar na janela, que foi Atlético Paranaense e Corinthians, e já sobre o comando dele, né, com os reforços, o time mais entrosado, aquele jogo que a gente foi garfado brutalmente contra o Palmeiras, a derrota de 1-0. Se você desconsiderar as 2 primeiras rodadas, que foi logo assim que ele chegou, estava conhecendo o grupo, e os reforços ainda não estavam entrando no time, com a exceção do Medel, o aproveitamento dele sobe. Se você pegar essas 5 últimas partidas agora, o Vasco tem um aproveitamento de 53%. O todo dá 38%, que já é melhor do que o Vasco tinha anteriormente no campeonato, que era ali na casa de 21%. Se o Vasco mantiver esse aproveitamento de 53% daqui até o final do campeonato, o Vasco vai conseguir atingir 44 pontos no campeonato. O número mágico é 42, né? Um número assim que ninguém nunca caiu, foi de fato 45. Então, se o Vasco chegar aos 43, 44 pontos, ele fica ali numa possibilidade histórica de rebaixamento de 1 a 3%. É bem baixo. Então, se ele manter essa pegada dos 5 últimos jogos aí, a cada 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o Vasco consegue aí escapar do rebaixamento. Muito provavelmente, tá? E aí casa também com a batida na mesa do Ramon Dias dizendo: aça, lo que aça, o Vasco da Gama não vai barrar, não vai barrar. O Vasco não vai cair e vai ficar na primeira divisão. Tomara, Dom Ramon, que você esteja com razão. De fato, a gente vê uma melhora brutal no time do Vasco. Vamos torcer para que a gente continue nessa batida, tá bom? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Tamo junto.